Evangelho de Lucas, capítulo 4, de 22 a 30, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: todos o aprovavam e, admirando-se das palavras de graça que saíram da sua boca, perguntavam: este não é filho de José? Jesus lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta, de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte sobre o qual a cidade estava construída, para o jogarem dali. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra do Deus bendito. Queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção. Observe a primeira palavra do versículo 22. Todos. Todos significa, literalmente, 100%. Todos. Não teve nem sequer um único voto contra. Houve uma unanimidade. Todos. Jesus acabara de ler um texto de uma profecia veterotestamentária, escrita por Isaías. Ele expôs a palavra de Deus, e quando ele terminou, todos o aprovavam. Agora, vejam o versículo 28. Ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados. Novamente, todos, agora indignados. A mesma congregação, as mesmas pessoas, todas as pessoas presentes, descritas pelo termo todas, tiveram 2 reações diametralmente opostas e distintas diante de Jesus e da sua pregação. A primeira reação, todos o aprovavam. Segunda reação, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados. E a indignação foi tal que eles decretaram, eles julgaram sumariamente Jesus Cristo e o consideraram digno de morte, pena de morte. Eles não só, diz o texto bíblico, o expulsaram da sinagoga, mas também expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro, o precipício, porque o propósito deles era jogarem-no dali. Vejam o ódio, a fúria. Não foi só uma indignação, uma revolta, não foi só uma reação de desgosto, foi uma indignação que gerou
uma reação de ódio, de fúria e de querer matar, de considerá-lo digno de morte, a ponto de expulsá-lo. É como se os irmãos, quando eu terminasse de pregar, me expulsassem daqui deste local, me expulsassem de Manaus e me levassem para um despenhadeiro para me jogar de lá. Uma reação de ódio e de fúria contra Jesus e a sua palavra. O que explica isso? Qual a razão para essa mudança tão radical e tão drástica? No primeiro momento, Jesus, ele está citando, ele leu o texto de uma profecia que deixava claro que na era messiânica, quando o Messias estivesse presente, ele realizaria sinais, prodígios, maravilhas. Ele pregaria, ele libertaria, em virtude da unção do Espírito, por isso Cristo, o ungido, ele faria todas aquelas coisas. E Jesus declara, hoje, essa Escritura Sagrada, ela está encontrando cumprimento histórico. Depois de 8 séculos, agora é a hora do cumprimento histórico e concreto de uma profecia. No entanto, e de fato, nós veremos que lá no fundo, eles não entenderam e eles não acreditaram. Vejamos, todos o aprovavam. Tudo o que ele disse, não houve nenhuma reprovação. E admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca. Eles ficaram realmente admirados com a gentileza, a graciosidade das palavras do Filho de Deus. Tudo quanto Jesus disse gerou admiração. Eram palavras oriundas da graça de Deus que saíam de sua boca. Mas a pergunta, este não é filho de José? Já começa a denunciar o que se passava dentro deles. A pergunta é, como esse rapaz que se mudou daqui, Jesus nasceu em Belém, mas foi criado e cresceu em Nazaré. Quando ele começa seu ministério, ele se muda de Nazaré para Cafarnaum. Ele mudou o domicílio. Agora ele não mora mais em Nazaré, ele mora na Galileia, em Cafarnaum. Enquanto Lucas coloca a rejeição de Jesus em Nazaré no início, Mateus e Marcos colocam após o ministério de Jesus na Galileia dos gentios, o que faz mais sentido. Pois Jesus agora visita a sua cidade, vai à sinagoga. O versículo 14 deste capítulo diz que no poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e sua fama se espalhou por toda a região. Quando Jesus chegou em Nazaré, a fama de Jesus já havia chegado primeiro. Ela chegara primeiro. Eles ouviram dizer que na Galileia dos gentios, dos rejeitados, Jesus operara sinais, prodígios e maravilhas. Mas eles estão dizendo, este não é o filho de José? Ele cresceu aqui. Os mais velhos disseram, nós o vimos quando criança, quando adolescente, quando nós íamos à carpintaria de José encomendar alguma mesa, alguma cadeira, ele estava lá com seu pai trabalhando. Quando seu pai morreu, ele assumiu a carpintaria, nós o vimos. Ele frequentou esta sinagoga, ele é comum. Nós estamos extremamente já familiarizados com ele. Nunca ouvimos dizer que ele foi para Jerusalém estudar aos pés de um famoso rabino, que ele tenha se matriculado numa escola teológica rabínica e ele tenha se formado para ter todo esse conhecimento e esta capacidade de expor as Escrituras. Mais ainda, ouvimos dizer
que Ele opera sinais, prodígios e maravilhas. A pergunta, este não é filho de José, significa nós o conhecemos e durante os 30 anos que ele passou aqui, nunca pregou, nunca ensinou, nunca fez nenhum milagre. Agora que ele se mudou, chega para nós a notícia de que ele está pregando nas sinagogas, ensinando e operando sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus reage assim. Jesus lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio. O pressuposto desta declaração é que Jesus, ele lê o coração do homem. Ele dialoga com o espírito humano. Antes da palavra sair da nossa boca, ele conhece muito bem o que estamos arrazoando, argumentando, pensando, racionalizando. Jesus entendeu perfeitamente o que se passava na cabeça deles e que, sem dúvida nenhuma, diante das notícias, o provérbio popular que eles lhe diriam era: médico, cura a ti mesmo. Ou seja, se o teu remédio é bom, se o teu tratamento é eficaz, então administra ele em ti mesmo. Já que tu administraste sinais, prodígios e maravilhas lá na Galileia, dos gentios, dos desprezados, dos galileus, então faz aqui, na tua terra, entre os teus conterrâneos, que viram você crescer e te conhecem. Faz aqui o que tu fizestes lá. E Jesus explica a aplicação do provérbio dizendo: vós me direis tudo o que ouvimos dizer. Quando Jesus diz tudo o que ouvimos dizer, é porque de fato Jesus sabia que eles não acreditavam que Jesus tivesse feito o que fez lá na Galileia. Aquela fama era fake news, aquilo era mentira, aquilo era engano. Essa fama não correspondia com a realidade. Eles o conheciam, 30 anos, nunca viram ele curar uma gripe. E agora dizem que paralíticos andam, cegos enxergam, mudos falam, surdos ouvem, pessoas são ressuscitadas, pessoas endemoniadas, escravizadas, destruídas pela obra maligna, são libertas. Ele faz, ele opera, ele ensina com autoridade, expõe as escrituras sagradas. Então, certamente me direis tudo o que ouvimos dizer. Nós só creremos se você, médico, aplicar as tuas curas aqui. Nós queremos ver para crer. Nós não estamos dando crédito a esta fama. Queremos ver para crer. Então faz aqui tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, para onde tu te mudaste, faz também aqui na tua terra, onde tu foste criado, Nazaré. Segunda verdade que Jesus acrescentou: em verdade, no Evangelho de João e nos outros evangelhos, a expressão em verdade, amém, amém. Amém é uma palavra que significa assim seja, é concordância, é endosso, é confirmação. Nós usamos no final da oração, quando alguém diz alguma coisa, nós dizemos amém. Jesus usava amém, amém, para introduzir uma declaração de elevada importância. Todas as vezes que Jesus começa, é amém, amém, em verdade, ele vai dizer algo solene, de elevada importância. Ele diz: em verdade vos digo, que nenhum profeta é aceito em sua terra. Aqui Jesus está, era um outro provérbio, e era um outro fato, e era uma outra verdade. A verdade de que nós tendemos a desprezar aqueles que são muito familiares para nós, aqueles que são muito comuns, com quem temos intimidade, a quem conhecemos há muito tempo.
Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito, é respeitado em sua terra. Isso é muito comum. A família do pastor pode ser tentada a esse risco. Nós o vemos todo dia aqui dentro de casa, com seus erros e com suas falhas. Uma igreja, ela pode já estar tão familiarizada e acostumada com um pastor que já está há tanto tempo, e já tem tanta intimidade, que começa a desvalorizar e a perder o valor, e começa a perder o crédito. É interessante, eu fui pastor durante 8 anos numa igreja, e fui convidado por esta igreja para vir para cá. E quando eu anunciei ter aceito o convite, essa família, através do líder, do marido, me disse: eu levei quase 8 anos para te chamar de meu pastor, e você vai sair? Bem, o fato de alguém tomar posse não significa que uma ovelha reconhece aquele pastor como pastor. Ele levou todo esse tempo, e eu vim embora. E depois ele ligava, era a época dos CDs, por favor, manda mensagens, manda CDs. E eu fiquei assim, Jesus, esse irmão, na reunião do conselho, criticou o tempo da duração do culto, criticou que o pastor pregava tempo demais, quase que me deram um relógio de presente, né? Porque já haviam feito isso com o pastor anterior. No dia do pastor, deram um relógio e disse: pastor, para o senhor não perder o horário, no culto, diante de toda a igreja. E ele participou disso. Agora, ele que não deu valor, agora manda mensagens, pastor, manda CDs. Meus irmãos, nós temos que aprender a valorizar as pessoas, mesmo aquelas que para nós são muito comuns. Por exemplo, um jovem que é criado na igreja, cresce na igreja, vai para o seminário, volta do seminário. Para muitos, é o nosso amigo. E existe uma dificuldade, não é, de acabar vendo como uma autoridade espiritual. Isso é comum, a chamada prata da casa. E Jesus reconhece que o fato de ter vivido ali 30 anos, e eles o conhecerem e o terem visto tantas vezes, fizeram com que ele o desvalorizasse. E a história do povo de Israel é uma história onde os profetas, em sua terra, não foram honrados, não foram respeitados e não foram valorizados. E Jesus reafirma que isso, lamentavelmente, é uma prática da qual nós devemos nos libertar, porque Deus é soberano para usar quem quer, inclusive o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, e aqueles jovens, né, que talvez você cuidou lá no berçário, agora é um pastor, é uma autoridade espiritual, não é? Então, nós podemos aprender esta lição. Jesus, agora, meus irmãos, vai dar uma palavra, e será exatamente essa palavra que vai despertar o ódio, a fúria e a vontade de matá-lo. Qual? Jesus lança a mão de 2 exemplos históricos muito bem conhecidos de todos eles. Há uma série de mensagens que eu preguei aqui do púlpito, que estão no nosso canal no YouTube e no site da igreja, baseadas em 1 Reis, sobre a vida do profeta Elias durante o tempo do rei Acabe. Uma época de idolatria, de imoralidade e de injustiça social. Uma época em que o povo de Deus nunca esteve tão distante de Deus quanto estava. Acabe conseguiu superar todos os reis que o antecederam, fazendo muito mais e muito pior do que todos os outros haviam feito. E por conta desse contexto de idolatria, imoralidade e injustiça social,
Deus, através de Elias, anuncia a Acabe uma seca que durou 3 anos e meio, uma seca terrível que gerou em toda aquela região fome, miséria, o justo juízo de Deus sobre o seu povo, o povo eleito, o povo escolhido, que se julgava especial, os favorecidos, os queridos de Deus, porque Deus os elegera. Eles nunca entenderam, nunca compreenderam o significado da eleição, porque julgaram que era favoritismo, prestígio divino para com Israel. Os outros eram os gentios, os cães, os desprezados, os pagãos. Eles sim eram o povo especial, pois Deus julgou o seu povo pelo seu pecado com aquela seca. E muita gente passou fome. No entanto, uma viúva foi socorrida por Elias. Deus a levantou para abençoar Elias. Quem quiser ver a mensagem, veja ou leia o texto. E Deus usou Elias para abençoar aquela mulher. E ela era uma mulher estrangeira, de Sidom. Ela não era israelita. Ela era pagã. Ela era parte dos gentios, tão desprezados. Deus deixou de abençoar o seu povo. Deus reteve as bênçãos para o seu povo. E Deus castigou o seu povo por causa da sua imoralidade, da sua injustiça social e da sua idolatria. Mas Deus abençoou uma estrangeira pagã, desprezada, que não era israelita. Jesus pegou, e outro exemplo, o sucessor de Elias foi Eliseu, e no tempo de Eliseu, tinham muitos leprosos em Israel, muitos, mas em virtude da pecaminosidade, da rebelião, do afastamento espiritual, de quebrarem a aliança com Deus, Deus não abençoou com cura o seu povo. Deus reteve as bênçãos sobre o seu povo. No entanto, Deus usou Eliseu para curar de lepra Naamã. Quem era Naamã? O sírio, um pagão, um estrangeiro, um gentil desprezado. A Bíblia diz que ao ouvirem essas coisas, eles entenderam. Jesus deu uma indireta que foi uma direta. Ao fazer a analogia, Jesus os comparou àquela sinagoga, os presentes naquela sinagoga, eles foram comparados aos contemporâneos de Elias e de Eliseu, que em virtude do seu pecado, da sua incredulidade, da sua desobediência, da sua rebelião, foram rejeitados por Deus, foram punidos por Deus, e os estrangeiros foram abençoados. E agora eles estão dizendo, Jesus sabia, o que fizestes em Cafarnaum, uma cidade da Galileia dos gentios, dos desprezados, lá a fama de Jesus chegou. Eles ouviram dizer, cegos estão enxergando, paralíticos andando. Ele faz sinais, prodígios, maravilhas, centenas, cidades inteiras fazem fila, e Ele está curando todo mundo. Milagres verdadeiros, milagres tremendos, cidades contempladas. Jesus lançou em rosto, ou como nós dizemos hoje, jogou na cara de Cafarnaum, que se em Tiro e Sidom, cidades também estrangeiras, ele tivesse operado tantos milagres, teriam se convertido. Portanto, todo o ministério de Jesus na Galileia, a fama chegou lá. Mas a Galileia era desprezada, a Galileia dos gentios. E eles estão dizendo, então, tu estás dizendo que assim como os israelitas foram rejeitados e castigados por Deus por conta do seu pecado, e Deus contemplou estrangeiros, agora
tu estás nos comparando. Tu estás dizendo que os galileus gentios, a Galileia desprezada dos gentios, lá tu operastes milagres. E aqui, nós que somos o povo de Deus, israelitas genuínos, estamos sendo preteridos, desprezados. Você está dizendo que nós somos pecadores? Você está dizendo que nós somos incrédulos? Que Deus está nos punindo, deixando de operar em nosso meio tantas bênçãos, porque em virtude da nossa desobediência, nós somos dignos desse castigo? Eles entenderam perfeitamente o recado. E eles ficaram tão furiosos, tão indignados, que expulsaram. Irmãos, eles não disseram assim: por gentileza, nós o convidamos para se retirar. As palavras indicam certa agressividade. Foram ao encontro dele, aonde ele estava, e começaram a empurrá-lo. Tiraram Jesus da sinagoga. Foram empurrando a multidão, pressionando, arrastando Jesus para fora da cidade. Quantos quilômetros andaram? Não sei o tamanho da cidade, era pequena, mas andaram um bom percurso. E intencionalmente e propositalmente o levaram para o despenhadeiro, porque o objetivo era empurrá-lo, era jogá-lo dali. E quando ele caísse lá, apedrejá-lo até a morte. Observem, o mundo não vos pode odiar, mas o mundo me odeia. Por quê? Porque eu dou testemunho de que o que eles são e o que eles fazem é mal. O ser humano odeia ser repreendido, que alguém lhe diga: você errou, aqui está o seu erro. O coração humano é soberbo, o coração humano é arrogante, o coração humano detesta ser repreendido. Ele pode estar errado, saber que está errado, mas o seu orgulho não lhe permite admitir. E quando é repreendido, ele se rebela. Ele se rebela. Lloyd Jones diz, Ian Murray, na sua biografia, ele pregou na capela de Westminster, e quando ele começou a pregar o seu ministério de exposição, uma senhora disse: este homem prega para nós como se fôssemos pecadores. Ele começou a pregar a palavra, confrontando a igreja com a palavra de Deus. E aquela senhora ficou indignada. Nós somos santos, nós somos fiéis. Irmãos, quando nós somos autossuficientes, arrogantes espiritualmente, quando nós nos julgamos piedosos, nós não queremos ser repreendidos. Nós gostamos de mensagens que afaguem o nosso ego, acalentem nossos corações, nos ajudem nas nossas tribulações, mas nós não queremos ser confrontados com os nossos pecados. Nós não queremos que alguém faça uma ressonância magnética do nosso caráter, da nossa conduta, e diga: você tem sido imoral, você tem sido desonesto, você tem sido infiel, você não tem vivido de um modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Há igrejas que não suportam a pregação da palavra. E o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, deixou claro que chegaria um tempo em que não suportariam a sã doutrina. E procurarão, disse Paulo, pregadores que lhes dirão o que querem ouvir. No entanto, irmãos, nós precisamos compreender que, apesar de salvos pela graça por meio da fé, nós ainda somos pecadores. E que a palavra de Deus é para nós. E que a evidência de uma pessoa convertida é a transformação. Se você fala como um ímpio, se você reage como um ímpio, se
os princípios que regem as suas decisões e a sua conduta moral e o seu procedimento ético for mundano, você pode se dizer cristão, mas pelo fruto se conhece a árvore. Quem mente, quem engana, quem adultera, quem trapaceia, quem não tem palavra, quem não é honesto, quem não apresenta os frutos, as evidências do arrependimento, prova que nunca se arrependeu. Nunca. Se nós pregamos que o Evangelho é o poder de Deus e que ele transforma, a minha vida é uma vida transformada, que as pessoas podem dizer não é perfeito, mas tem um caráter reto, uma conduta reta, é uma pessoa confiável, íntegro, digno. Será que isso pode ser dito ao nosso respeito? Quem anda com a gente, quem convive conosco, quem trabalha conosco, pode dizer isso ao nosso respeito? Esse é o testemunho de quem nos conhece intimamente. No entanto, o que nós percebemos são essas reações da alma humana, são essas indignações. E o que nós podemos aprender é que todos o aprovavam, todos ficaram admirados. Esses mesmos, meia hora depois, 20 minutos depois, ficaram com tanto ódio e com tanta fúria de Jesus Cristo que quiseram matá-lo. Como você reage quando a palavra de Deus confronta quem você é e o que você faz? Quando Deus põe no seu caminho alguém para lhe dizer isso não agrada a Deus, a palavra de Deus é clara, isso é pecado, é uma violação da vontade santa de Deus, isso vai prejudicar a sua vida, isso vai afastá-lo, afastá-la de Deus. Quando você ouve alguém assim, você tem humildade. Porque quando há desentendimentos, muitas vezes não se consegue chegar a um acordo. Porque é preciso dialogar. E é preciso que alguém diga para o outro onde ele está errando. Mas as pessoas não conseguem ver, ouvir, porque o coração é duro e não permite a percepção, a ficha não cai. E é por isso que muitos relacionamentos continuam conturbados. Por quê? Porque a repreensão é necessária. Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, o que é que diz? O Senhor ensinou, repreende-o. A mesma palavra usada para quando ele repreendeu a febre da sogra de Pedro e a curou, quando ele repreendeu demônios, portanto é uma repreensão, é uma palavra com firmeza, é repreensão, e o Senhor disse, se ele se arrepender, perdoa, restaura o relacionamento. Mas, como Gálatas 6:1, se vires um irmão teu pecar, restaura. Mas para restaurar, reconciliar, tem um processo, começa com a repreensão. Dá seguimento com o reconhecimento do erro, a confissão, pedido de perdão. Mas como restaurar alguém que se recusa a ser repreendido, porque é soberbo, porque é altivo, porque se julga, não é, espiritual, piedoso? Como? Como a esposa dirá para o seu marido que ele está, com as suas atitudes, trazendo transtorno para o lar? Como o marido falará isso para a esposa? Como um filho dirá para o seu pai ou a sua mãe, ou a mãe para o filho ou a filha? Se as pessoas não querem ser repreendidas, se elas odeiam isso. Aqui está uma prova de unanimidade de aprovação, unanimidade de reprovação, unanimidade de admiração
unanimidade de indignação, de fúria. O mundo não vos pode odiar, mas a mim pode. Por quê? Porque eu dou o testemunho. Quando eu prego, quando eu falo, eu digo, vocês estão errados. O que vocês estão fazendo está errado. E a reação é ódio. Jesus disse isso. Aqui está um exemplo claro. Seus conterrâneos quiseram matá-lo e executá-lo. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Ser cristão de verdade é olhar para Jesus Cristo, que disse, aprendei de mim. Eu sou o mestre. Eu sou a lição. Aprendei de mim. Eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Paulo, baseado nesta verdade, ele exortou os cristãos de Filipenses para que ninguém se julgasse superior aos outros. E ele compõe um hino cristológico que na história da igreja foi uma arma poderosa contra as heresias, dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual? O da humildade. Ele sendo Deus, existindo em forma de Deus, ele se encarnou, ele assumiu a forma humana, ele foi submisso até a morte, morte de cruz. Então, se ele foi humilde, não considere o outro superior, não se considere superior aos outros. Não faça nada por vanglória, nem por partidarismo. Então, uma passagem densamente teológica, produzida para nos ensinar que eu devo ser humilde na igreja. Eu sou o pastor, mas se eu estiver errado, qualquer irmão pode me repreender. Aqui eu destaco, como já foi destacado antes, que a repreensão não é humilhar, tripudiar, ofender. Alguém errado e você certo, não lhe dá o direito de errar na abordagem. Vós que sois espirituais, com o espírito de mansidão, Gálatas 6:1, nós vimos isso vários domingos. Restaurai. Então nós não podemos errar no modo, porque estamos certos e o outro errado. O fim, os meios. Os fins não justificam os meios. Se o fim é elevado e nobre, os meios para alcançá-los, ou alcançá-lo também tem que ser elevado e nobre. A lição que nós temos que sair daqui é que corremos o perigo de nos julgar mais do que somos. O perigo de acontecer conosco o que aconteceu com duas igrejas do Apocalipse, para as quais Jesus endereçou uma carta, duas igrejas que se achavam, que se exaltavam, que se julgavam espirituais, demais. E Jesus disse, vocês estão de menos, vocês não são o que julgam ser. Não há nada pior do que ter um autoconceito equivocado, achar que você é mais do que é. Então, tente ter uma opinião honesta, lúcida de si mesmo. E submeta seu coração a Deus. Peça a Deus, Deus, dá-me um coração quebrantado e contrito. Quando eu errar, dentro da minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, dá-me um coração quebrantado e contrito, para que eu tenha a humildade de reconhecer que eu errei e de pedir desculpas e de tentar consertar. Porque se nós não perseguirmos um coração quebrantado e contrito, não há relacionamento que sobreviva, não há relacionamento que possa ser restaurado, onde a soberba, a altivez, a autossuficiência, não há. Então, pode ser que muitos dos dramas que você esteja vivendo, a base seja a falta de reconhecimento do erro. Quando alguém lhe repreender, não diga, mas você fez isso, fez aquilo.
se for assim, ninguém pode repreender ninguém, porque todo mundo erra. Ok, eu errei naquela época e eu fiz isso aqui, mas isso aqui passou. Agora a gente está tratando disso aqui. E nesse momento, isso aqui que está sendo dito, você errou. Ok? Eu errei. Se nós ficarmos jogando na cara uns dos outros os erros passados, não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum pai vai ter autoridade para chamar a atenção do filho. Nenhuma esposa do seu marido. Porque quem é que não erra? Então, se está tratando de um problema, trata daquele problema. Foca, mira naquilo que está acontecendo. Agora, o foco é isso aqui. Então, esquece isso aqui. Vamos tratar disso aqui depois, mas agora é isso aqui. Então, irmãos, para vivermos vidas, termos bons relacionamentos, saudáveis, ricos de afetividade, onde tenhamos prazer, é preciso ter a humildade de reconhecer que erramos. Tem igrejas divididas, tem igrejas desunidas, tem igrejas onde irmãos se odeiam, porque aconteceu algo e um grupo achou que era aquilo, outro grupo achou que era aquilo, e isso já trouxe devastação para o seio do povo de Deus, porque ninguém consegue ouvir o outro, ninguém consegue dizer, realmente eu errei. Ninguém consegue isso. Sabe por quê? Porque a essência do pecado é essa arrogância nossa que nos faz dizer, não é? Eu posso estar até errado, mas eu não dou o braço a torcer. Eu não reconheço, eu não dou a ninguém essa liberdade. Irmãos, se somos convertidos, genuinamente transformados, nós podemos ter outras atitudes. Quando você ouvir o pastor pregar uma mensagem, né? Uma mensagem, alguém diz assim, pastor, você deu no olho. Bom, ninguém quer dar no olho de ninguém, né? Mas se a pessoa achou que deu no olho, essa maneira, né, muitas vezes de falar, pode dar a ideia de que existe agressão. Mas será que a palavra de Deus agride? Quem se sentir agredido pela palavra de Deus, irmãos, porque de algum modo ela está indo, não ao encontro, mas de encontro ao coração daquela pessoa. Então peça a Deus humildade, como Davi pediu, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, ore. Diga, Senhor, quebranta-me. Senhor, eu quero ter um coração contrito. Senhor, me ajude a ser humilde, para que eu possa ser um pacificador, um restaurador. Tem misericórdia de mim. Oremos.